my God! Fala galera, beleza? Iniciando mais um panorama de mercado mini índices dia 12 de maio. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, galera. Bom, primeira coisa que eu considero importante a gente ressaltar para começar o dia, tá? A gente teve a quebra de uma linha de tendência de baixa dos 60 minutos, tá? Então a gente tinha um padrão de topos e fundos descendentes, 60 minutos, respeitando. E aí a gente teve ontem a quebra dessa linha de tendência e fomos para cima buscando resistências mais altas, beleza? Então, primeira coisa que a gente tem que ficar de olho é isso, tá? Segunda coisa, ontem a gente teve o rompimento da máxima do dia anterior, desculpa galera, e a gente teve a reversão do 15 minutos que foi proposta no panorama, tá certo? A gente tava de olho nessa movimentação perna 1, perna 2, perna 3, respeitou. E aí a gente teve uma alta aí de 2.300 pontos, tá? Quem acreditou na compra de ajuste mais retração de 15 minutos proposta no panorama de abertura de ontem, teve esse alvo aí de pontuação do mini índice, beleza? A partir desse ponto, ele índice sentiu a resistência e veio fazer a correção novamente. Então, o que a gente tem que ficar atento para hoje? A gente tem uma linha de tendência de alta de 15 minutos, tá? Enquanto a gente não perder essa linha de tendência, a gente tem ele 15 minutos sugerindo subida e indo buscar resistências mais altas, tá? Então essa retração foi ontem, não faz mais sentido ter, essa não faz sentido, as menores de 5 minutos também não, só para despoluir um pouquinho o gráfico, tá? Essas abaixo são os alvos em caso de queda que não aconteceu. A única que eu vou manter é essa linha branca, porque a linha branca é a retração de 76% do diário, então é o último suporte relevante antes dele buscar o fundo do diário, tá? E aí se ele perder essa região e for buscar o fundo do diário, a gente tem ele índice podendo abrir alvo para cair um pouquinho mais, aí dar uma escorregadinha bem interessante aí, tá? Para quem procura vender, para quem opera vendido, interessante. Para quem tá comprado, vai dar uma dor de barriga, beleza? Deixa eu marcar primeiro as máximas e as mínimas de ontem, para a gente já ter, né, uma visão um pouquinho melhor, tá? Então, máxima de ontem, mais ou menos, tá? Pra gente não perder tempo, e mínima de ontem, beleza. A gente cai para os 60. A gente tem a movimentação dos 60 rompendo a linha de tendência, como eu comentei. E a gente tem o 15 minutos aí sugerindo continuidade do movimento. Qual que é a continuidade do movimento? A gente consegue identificar que ele índice respeitou o suporte de 15 minutos, né? Respeitou a linha de tendência nesse ponto e no ponto que eu mostrei ontem, que foi onde a gente comprou e sugeriu a compra, tá? Então, ele índice tem esse ponto de suporte que já foi acionado ontem, tá certo? E aí, a partir daí, o que a gente tem que ficar de olho? Tem que ficar de olho no movimento contrário. Qual é o movimento contrário? O que ele pode fazer em relação ao último movimento de baixa, tá? Então, a gente também marca a região de resistência. E aí a gente estipula um range, né, que ele pode estar aí trabalhando, encontrando dificuldade de passar de primeiro toque. Então, suporte e resistência, tá? Observando as máximas e as mínimas de ontem, se ele, índice, for subir, a gente tem a sugestão que ele vá continuar essa movimentação. Então, na teoria, a gente tem perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, e aí ele sugerindo a perna 5 para cima e continuar o movimento de alta proposto, tá? Então, para mim, o primeiro cenário seria esse, até porque se ele respeitar esse suporte que ele tocou ontem, a gente tem ele índice indo buscar o topo 3, e rompendo o topo 3, a gente vai ter o rompimento da máxima de ontem. Então, para mim, é algo bastante interessante. Pegar suporte ou resistência, né? Operar
fazer operação de risco no 15 minutos para pegar rompimento de diário. É o melhor cenário que eu sempre procuro, tá? Então, para minha compra dele índice é essa. E para quem acredita na venda, tá? Seria um movimento contrário aí. Ele 15 minutos revertendo a tendência. Fazendo perna 1, perna 2 e perna 3 e vindo buscar o que? A mínima de ontem, tá? E a mínima de ontem a gente pode, até se caso acontecer, uma reversão de tendência perna 1 perna 2, encontrando essa região entre 50 e 61% de FIBA, a gente pode projetar, acreditando que ele respeite a região de 50 e 61, a gente pode já projetar os alvos aqui de queda entre 100 e 161%, que vai dar exatamente entre, né, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo da mínima de ontem, e não vai perder o fundo aqui, tá? Vai ser antes de perder o fundo, então pode indicar uma consolidação de repente, pode romper e voltar, enfim, pode fazer o que ele índice quiser, tá? O que a gente tem que ficar de olho sempre é nos pontos importantes, marcar. Se eu acredito que sobe, eu tenho que comprar. Se eu acredito que cai, tenho que vender e colocar o stop nas regiões, nos pontos certos para gerenciar o risco e sempre tentar tirar o risco da operação, não cooperar enviesado, tendendo para o negativo. Beleza, galera? O que mais? 5 minutos e 1 minuto, todo mundo sabe aí que me acompanha, eu geralmente faço durante o pregão, após as 10h20, ou com a galera, quando eu tô ao vivo com a galera operando, porque são tempos gráficos que eu considero mais voláteis, mais especulativos, tem muito ruído, e antes da abertura das ações e do Dow Jones, a gente não tem unidade, então torna-se muito mais especulação do que análise em si, tá? Bom, galera, basicamente é isso. Os pontos estão na tela. Prudência, bons trades. Valeu. Abraço. How do you feel? Any dizziness? Nausea?